E aí, você tem um tempinho para Deus? É, porque Ele tem uma palavra para você. Se você ficar até o final, você vai entender. Escuta o que Ele tem para você. Mas você faz uma pergunta importante, Abigail. Por que razão eu estou aqui? E a resposta é para todos vocês. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isaías. Pois é, meu querido amigo, meu querido irmão. Isso está escrito em Isaías 61, do 1 ao 3, que eu vou ler apenas o 1, que nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isto Isaías não estava dizendo a respeito de si mesmo, ele como profeta, mas já era uma profecia a respeito do que Jesus seria, do que o Espírito Santo faria no ministério de Cristo Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos ou quebrados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E o que realmente isso quer nos dizer? Presta atenção numa coisa. 3 coisas que eu gostaria de falar a respeito desta passagem com relação ao ministério de Cristo, a respeito do ministério do próprio Senhor. Primeiro, ele nos fala sobre prisão. Ele veio para libertar os presos, para libertar os oprimidos, para recuperar a vista aos cegos. E aí ele não está falando de cegueira visual, de cegueira natural, mas de cegueira espiritual. Mas da cegueira espiritual que os homens, que o ser humano vive neste momento. Deixa eu fazer uma analogia, deixa-me eu usar aqui uma analogia, né, mais conhecida na Bíblia como uma parábola, né, uma simetria com o que ele quer dizer aqui, com realmente o que está acontecendo nesse momento. Vamos supor que você saiu hoje da sua casa para fazer uma viagem e quando menos espera está no meio de um engarrafamento, preso, sem saber o que está acontecendo, qual o motivo porque você está naquele congestionamento, e ali começa a ouvir xingamentos, palavrões, desespero. Muita gente sai do carro, né, preocupado com o que está provocando este engarrafamento. Outros dentro do carro com o ar-condicionado ligado, gastando gasolina, evidentemente. Enfim, há algo que você não está entendendo. Mas você recebe uma mensagem via WhatsApp de um familiar te alertando sobre aquilo. Isto é, o teu familiar manda um áudio ou um link para você entrar, porque ele em casa está sabendo o que foi ou o que é que estava provocando aquele engarrafamento. E aí você percebe que houve, quem sabe, um acidente, e você que estava desesperado como os outros, passa a entender que tem que esperar um pouquinho no momento de empatia, porque agora você está sabendo o que é que está havendo lá na frente, alguém precisa ser socorrido, logo é melhor, confortado com relação à necessidade de você esperar um pouco, porque alguém precisa de ajuda. Os outros não, continuam no tumulto, no xingamento, coisa do tipo, no desespero. Só você está sabendo ali naquele momento. É isso que Jesus veio fazer conosco, de uma forma espiritual, não nesse sentido do engarrafamento. Tá? Você, crente, está sabendo o que está acontecendo lá na frente. Logo é mais fácil suportar as agruras daquele momento, né, difícil, daquele engarrafamento. Você vai, pacientemente você vai esperar.
porque sabe, inclusive, que vai haver uma solução. Os outros estão desesperados porque não sabem nem sequer que se vai haver solução e se essa solução é rápida, que é o que a Bíblia nos mostra aqui no final do versículo 61, 1 de Apocalipse, que diz assim: a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da cadeia aos presos. Você sabe que há uma solução para o problema. Abriu os olhos a isto. Ninguém ali abriu os olhos para o que está acontecendo. Do mesmo jeito acontece com o crente. Quando você se converte, quando você nasce de novo, quando você passa a entender a palavra de Deus e a proposta de salvação em Cristo Jesus, é como se você estivesse neste engarrafamento e saísse ali e visse o ocorrido de um ângulo maior. É o que passa a acontecer com o cristão. Ele passa a ter uma visão, uma cosmovisão a respeito daquele evento, daquele momento do engarrafamento. Então, o seu coração... Quando Jesus disse, eu vim trazer vida em vida e abundância, é isso. Apesar do engarrafamento, o que é que acontece? O seu coração está tranquilo, porque sabe que aquela espera é necessária, porque alguém precisa ser salvo, alguém precisa ser levado para o hospital, para que seja acompanhado por médico, enfim. Os outros não sabem o que está acontecendo. Logo se apavora, se irrita, verbaliza coisas indevidas, enfim. Enquanto cristão, que tem essa cosmovisão, essa visão ampla do que está acontecendo, tem uma vida, um momento na vida ali de calma, de esperança, porque tudo vai ser resolvido, tudo vai sair bem. Isto é o que Jesus veio fazer. Os que estão ali apavorados estão cegos, sem saber o que está acontecendo. O cristão ali, naquele momento agora, ele não é mais cego. Quando o personagem diz que veio trazer visão aos cegos, é isto. O cristão convertido ao Evangelho, ele não está cego do que está acontecendo no seu mundo agora mesmo. Por isso, o Espírito Santo lhe gera aquela paz que Jesus disse que veio dar, não como o mundo a dá. E é isto que você, meu irmão, meu amigo, tem que entender. Você hoje não tem essa visão arcaica, essa visão pequena de quem é você, de onde você veio, para onde você vai, quem é Jesus, o que é o Evangelho, por que salvação, por que é preciso aceitar a Jesus. Hoje você sabe que apesar do engarrafamento da vida, das tribulações da vida, dos momentos difíceis, das circunstâncias desagradáveis da vida, desse engarrafamento que a vida nos proporciona, você sabe que há um Salvador, um Libertador, e que um dia você estará com Ele lá nas mansões celestiais. Então, o engarrafamento da vida está acontecendo, mas há uma esperança para mim e para você que conhece a Jesus. Há, como dizem os americanos, como dizem em inglês, heaven, isto é, há um paraíso preparado para você que está do engarrafamento da vida. Você não precisa se desesperar, porque um dia tudo isso aqui cessa e a nossa vida não mais entrará em engarrafamento de circunstanciais desta vida. Há uma esperança para os que estão em Cristo Jesus. Há uma esperança, como diz na Bíblia, para a árvore que foi cortada. O tumulto do mundo, o tumulto que o homem natural vive, a falta de paz, mesmo tendo até, quem sabe, sendo rico, existe porque ele não tem a visão, a sua visão, a visão que Jesus veio nos dar do engarrafamento desta vida. Estamos engarrafados, vivendo as mesmas circunstâncias? Estamos, porque a Bíblia diz que tudo que acontece ao injusto pode também acontecer ao justo, ao salvo, ao Filho de Deus, aquele que é nascido de novo. Mas ele não se desespera, porque há uma esperança, há uma vida depois desta vida, esperando ele, uma vida de paz, uma vida de convívio
num lugar onde não há mais choro, lágrima, tristeza, dor, boletos para pagar, horários para cumprir no trabalho, nada disso existe mais. Porque Cristo veio nos resgatar, não do engarrafamento, mas no engarrafamento Ele veio nos libertar, nos dar vida, nos dar esperança. E depois desse engarrafamento, que é a vida, uma vida eterna, no heaven, no sky, nos céus, eternamente estaremos com Cristo Jesus. Segura que o engarrafamento vai passar.